Olá, alunos. Aqui quem fala é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Vamos dar início à nossa videoaula da Guia 23 para as turmas de 8º e 9º anos. Espero que estejam todos bem, que tenham tido uma semana iluminada, que tenha sido proveitosa, que vocês estejam conseguindo realmente dar continuidade aos estudos de vocês. Não é fácil, porque ainda estamos na modalidade remota, mas é preciso a gente sempre estar nessa tentativa, nessa construção, tá certo, pessoal? Então vamos lá para a nossa guia de número 23. Então, quais são os objetivos da nossa guia? Nós vamos fazer algumas considerações sobre a atualidade, o conflito no Afeganistão, certo? Para a gente poder discutir, debater o que é que está acontecendo no mundo. É muito importante, já que nós estamos nas aulas de ensino religioso e aqueles conflitos lá, eles têm tudo a ver com aquilo que a gente pensa também, né, sobre o ser humano, sobre as relações humanas. Então, é de fundamental importância que a gente compreenda um pouco mais sobre esses assuntos. Nós vamos fazer a correção da guia de número 22, certo? Leitura e explicação da guia 23 e explicação da atividade da guia 23. Então, eu vou chamar aqui para vocês para que possamos refletir sobre o que está acontecendo no mundo hoje, que é muito sério, gente. São problemas de ordem da questão dos direitos humanos, são problemas de guerra, né? O Brasil, propriamente dito, nunca teve uma guerra assim como tem tido constantemente o Afeganistão, que sempre está em conflito, mas a gente precisa entender, compreender as angústias, o processo que todo esse povo está passando, para que a gente possa ter consciência do quanto a humanidade pode ser afetada por problemas religiosos, por problemas políticos também, ok? Então vamos lá discutir e debater um pouco mais sobre isso. São pequenas considerações. Então, atualmente, agora em 2021, está tendo uma ocupação de um grupo que se chama o Talibã, que é o principal grupo do conflito. No passado, ele esteve no poder também, entre o ano de 1996 até 2001. Esse grupo, gente, eles pertencem, assim como todo o Afeganistão, à religião islâmica. No entanto, eles defendem uma visão fundamentalista da religião, ou seja, seguir a religião de uma forma literal, não respeitam as outras religiões e não respeitam também os direitos, que aqui no caso que é muito forte, que são os direitos das mulheres. Então é interessante a gente entender um pouco esse conflito para afastarmos de alguns preconceitos. Que preconceitos são esses? De achar que todas as pessoas que são adeptas à religião do islamismo são fundamentalistas, são contra as mulheres, são contra os direitos humanos. Não, gente. Isso se trata apenas de um grupo que existe lá no Afeganistão. É apenas um grupo que tem esse posicionamento, que quando esteve no poder, realmente fez muito mal às mulheres. A mulher não podia sair sem a companhia do marido, a mulher não podia sair mostrando o rosto, ela tinha que cobrir totalmente o rosto, numa vestimenta chamada burca, quem tiver a oportunidade de pesquisar. Então, ela não podia estudar, ela só estudava até os 10 anos e depois, se ela fosse estudar, ela era perseguida, assim como foi Malala. Eu acho que alguns de vocês já conhecem, eu tratei isso no ano passado para algumas turmas. Então, Malala insistiu em estudar e foi agredida, fizeram um atentado contra ela, quase morre. Então, as mulheres, elas foram as mais prejudicadas quando este grupo estava no poder, certo? Então, esse grupo, ele é fundamentalista e eles pregam que os dogmas dos seus livros sagrados sejam seguidos à risca. Qual é o livro sagrado do islamismo? É o Alcorão.
Mas o Alcorão, eles fazem a interpretação né, que convém ao grupo deles, mas o Alcorão ele tem coisas muito bonitas também, fala sobre o respeito às outras religiões, não tem essa questão tão forte das mulheres, né? Então eles pegaram essas questões de opressão e se utilizaram para firmar um poder, que é o poder do Talibã. Então, em outras religiões, a gente precisa entender também que o fundamentalismo não é coisa só da religião islâmica. Grupos fundamentalistas também podem se estabelecer em outras religiões, que pensam dessa maneira. Ser fundamentalista é dizer que a sua religião é a única, que as pessoas têm que pensar do jeito que elas pensam, e que se não pensarem dessa forma, eles vão tratar de uma maneira ruim, né? Vão tratar de uma maneira com violência. Então, algumas religiões também pensam assim. Dentro do próprio cristianismo tem fundamentalismo, dentro do judaísmo. Então, tem várias religiões que também têm esse fundamentalismo e que a gente não pode permitir, né? A gente tem que falar para essas pessoas que é preciso respeitar o outro, né? Preciso respeitar as pessoas, as mulheres e todas as formas de se manifestar religiosamente também. Então, nesta nova volta ao poder, o Talibã se comprometeu que não será igual à última invasão. Então, ele se comprometeu que não vai oprimir as mulheres, que vai respeitar os direitos humanos. No entanto, pela história que ele carrega e por tudo que aconteceu, o mundo todo, a comunidade internacional está de olho para saber se realmente ele vai cumprir com o que está falando. Então era isso, pessoal, era só apenas comentários sobre esse conflito aí no Afeganistão, para que a gente fique mais humano, para que a gente aprenda a conviver melhor com outras pessoas, com pessoas de outras religiões, para que a gente não cometa preconceitos, porque o preconceito ele só acaba a partir do momento que eu tenho conhecimento, que eu busco informação, e assim o preconceito ele vai embora. Então vamos lá. Correção da guia de número 22, que é a guia passada, né? Eu vou fazer aqui um comentário, porque essas questões elas são pessoais, elas são subjetivas. Eu acho que a maioria respondeu de forma correta, não teve ninguém que não entendeu, né? Então foi bem interessante, porque quem fez com sinceridade acabou que sendo também uma forma de desabafo, de pensar, de refletir. Então a primeira questão diz o quê? Com que frequência você costuma olhar para si mesmo? Então você vai dizer como é que você olha para si mesmo, né? Como no vídeo passado eu dei o exemplo do espelho, eu achei interessante e isso provou que vocês assistiram o vídeo. Muitos colocaram, eu olho para mim mesmo me olhando no espelho. Então eu deduzi que vocês assistiram o vídeo e eu fiquei bem feliz quando vi que vocês fizeram uma colocação que eu disse no vídeo da guia 22. E é isso mesmo, gente, olhar para si mesmo, pode olhar também pelo espelho. Quando eu me deparo, né, no espelho e olho a minha face, tudo que aconteceu já na minha vida, penso em mim um pouco, no que eu já fui, enquanto criança, enquanto adolescente, nas coisas negativas, nas coisas positivas. É bem interessante fazer esse exercício. Muitos responderam, alguns disseram que nunca se olharam, nunca pensaram na sua vida, mas é um convite que eu faço a vocês, de tentarem olhar de fato para si mesmo, tentarem refletir sobre a vida de vocês. A segunda questão é, o que tem orientado a sua vida? Gente, essa questão foi bem interessante, que alguns colocaram que era religião, Deus, outros colocaram que era família, o pai, a mãe.
Teve gente que pegou essa primeira questão, né, para falar aqui, que tenta sozinho se orientar, né? Teve uma aluna que disse que se olhava no espelho e todo dia dizia, eu vou conseguir, né? Eu não vou desistir. Então isso é muito bom, né? Isso significa que vocês estão tentando, apesar das dificuldades, apesar de tudo, porque os desafios hoje, atualmente, com esse nosso ensino são maiores, né? Apesar de tudo, estão tentando mudar, tentando fazer diferente, né? Tentando continuar nesse ritmo de estudo que muitas vezes não é tão fácil, certo? Então, vamos aqui para a nossa guia de número 23. Eu vou ler com vocês e vou fazer os devidos comentários. Todos nós sabemos, o nome do texto é Direitos e Deveres. Vocês estão vendo aqui uma balança, né, nessa imagem, que vai ter na imagem da guia 23 de vocês, e que nessa balança tem que estar equilibrada. Não tem que ser só direitos, né? E o direito está bem mais pesado do que os deveres, nem os deveres está bem mais pesado do que os direitos. Ela tem que estar igual. Isso é possível, gente? Vamos ver se é possível. Vamos pensar se é possível. Todos nós sabemos que temos direitos. Muitos de nós, no entanto, nos esquecemos de que os direitos são irmãos siameses dos deveres. Assim, gozar dos direitos nos obriga a respeitar, a cumprir os deveres. Então, quando ele diz direitos são irmãos siameses, ou seja, irmãos iguais, né? Irmãos grudados, né? Ter direitos e poder usufruir deles faz parte de uma das lutas mais duradouras da humanidade. Ser livre, falar o que se sente e pensa, ter uma casa, construir família, ir e vir, alimentar-se bem, estudar em boas escolas, ser cuidado em caso de doença, votar são os nossos direitos sociais, civis e políticos. Há também os chamados direitos difusos, que são dirigidos à sociedade como um todo. Direito à paz, a viver em um ambiente saudável e equilibrado, a usar os bens públicos comuns. No entanto, mesmo estando registrados em leis, até na Constituição, nem sempre é fácil fazer valer esses direitos. Observar e reclamar nossos direitos é mais fácil que cumprir os deveres. Então, o texto está dizendo aqui que não é só para você reclamar dos seus direitos, né, quando são violados, mas que você deve também cumprir os seus deveres, né? Se eu estou, por exemplo, no ambiente da escola que vocês costumavam estar, nesse ambiente da escola, todo mundo tem o direito de ter uma boa educação, de que o professor chegue no horário, local marcado, que passe as atividades, que corrija as atividades, mas você também tem um dever. Qual é o dever do estudante? É estudar, é não atrapalhar o ambiente da sala de aula, é estar sempre buscando conhecimento. Então, quando o estudante sai dessa linha, quando ele atrapalha a turma, quando ele faz coisas que prejudicam a ele e ao conjunto da turma, ele está não só violando os direitos dos outros que querem estudar, como ele também não está cumprindo com o seu dever de estudante. Então, vamos sempre pensar nos locais onde a gente está, né? E aí a atividade vai ser justamente isso, na escola, na família, né? Onde a gente possa pensar mais se nós estamos cumprindo esses direitos e esses deveres. Os verbos que usamos nesses casos, gozar os direitos e cumprir os deveres, passam uma falsa noção de que é gostoso ter e usufruir os direitos, mas que é penoso cumprir os deveres, pois eles soam apenas como obrigação. Mas os deveres também podem e devem ser cumpridos, com o mesmo prazer que o gozo dos direitos proporciona. Então, pessoal, essa ideia de que o dever é uma coisa ruim, é uma coisa penosa, a gente também deve se desfazer desse sentimento. Porque o dever, ele pode proporcionar um prazer também.
Eu tenho o dever, vamos colocar um exemplo, eu tenho o dever de arrumar minha casa, de deixá-la limpa. Mas eu posso não cumprir esse dever, porque é chato, é penoso, me deixa cansada. Mas se eu cumpro o meu dever, eu vou ficar num ambiente agradável, vou ter prazer de estar na minha casa. Então isso é com tudo, né? Eu tenho o dever de estudar, tenho o dever de passar de ano. Ah, mas é chato estudar, leitura. Mas depois que você percebe que os seus conhecimentos estão sendo acumulados, que você consegue opinar, que você tem opinião, que você aprende, que você se desenvolve, aí dá prazer. Por que dá prazer? Porque você se sente útil dentro da sociedade. Todo mundo que se sente útil consegue ter prazer também. Aquela pessoa que vive a vida só de diversão, de brincadeira, ela não tem nada de útil, ela não impressiona ninguém, ela não tem nenhum motivo, ninguém acha, é só mais um indivíduo no meio da humanidade. Ela não vai surpreender ninguém, nem a si mesma. Certo, pessoal? Por exemplo, ele vai dar um exemplo aqui também. Um professor que cumpre o seu dever de dar uma boa aula deve sentir prazer nisso, pois está respeitando o direito que o aluno tem a frequentar uma boa escola. Um aluno responsável e cumpridor dos deveres escolares, por sua vez, proporciona prazer ao seu mestre, que se sente realizado em constatar o fruto de seu trabalho. Assim, uma boa escola é dever e direito de todos que nela estudam ou trabalham. Então, todo mundo tem deveres e direitos. Ele deu aqui o exemplo da escola. É dever do professor cumprir, ministrar uma boa aula. E ele com certeza vai sentir prazer. Mas ele só vai sentir prazer se tiverem pessoas apreciando aquela boa aula. Ele vai se estimular sempre a cada vez mais, tá certo? E o aluno vai sentir prazer de ver uma boa aula, de estar naquele momento compartilhando conhecimentos com o professor. Então vamos lá, atividade, pessoal. Faça uma relação de seus direitos e deveres considerando. Então você vai fazer uma relação, certo? Você pode fazer em colunas, tanto faz. Então, você vai dizer qual é o seu direito na escola, qual é o seu dever na escola. Você viu que o direito é o direito a uma boa educação, é direito de o professor fazer uma boa aula, de ter uma boa alimentação. Vocês podem colocar o que vocês acharem que é direito. E o que é o dever do estudante? É chegar na hora, respeitar o professor, respeitar a turma, né? Então, vocês vão pensar direitinho. A sala de aula, né? Vocês vão colocar dentro da sala de aula quais são os direitos e os deveres. E o Brasil, né? No Brasil, quais são os seus direitos e os seus deveres. Tá certo, gente? Então, essa daqui foi a nossa guia de número 23. Espero que tenha contribuído para que vocês possam, né, pensar mais sobre os direitos e deveres de vocês. E até a nossa próxima aula. Um forte abraço e até mais.